Amém? Como a igreja do avivamento. Que glória a Deus. Amém? Nós estamos aqui nesta noite, para louvar ao Senhor junto com os irmãos. E nós viemos ali de Canindé, como foi dito pelo pastor. Eu vim com os três rapazes aí, né? Muito bom, excelente viagem. E nós estamos aqui para estarmos juntos nesse momento que muitas vezes a gente pensa que é tão agitado, mas não é. As coisas do Senhor, elas são ótimas, principalmente no templo do Senhor. Quem vem aqui pode ter certeza, né, que não é a mesma coisa que é lá fora. Aqui é perfeito, aqui é maravilhoso. Esse momento que a gente tem aqui na presença do Senhor, eu acho muito pequeno para tão grande, não é o Deus que a gente serve. E eu queria trazer um pouco da palavra do Senhor, né, para as nossas vidas, dividir, porque Canindé, de onde a gente está vendo, muita gente aqui já conhece a cidade. Muitas pessoas sabem de onde a gente está vindo. Lá é muita idolatria, grande e pesada. As terras lá, tudo pertence à idolatria. E não é brincadeira. As pessoas andam com cruz nas costas, pedra na cabeça, andam de joelho, rasgam o joelho na presença dos seus deuses. Lá, qualquer coisa que eles veem, se ajoelham e ali começam a rezar. Eu me lembro, uns tempos aí atrás, tinha uma estátua de Dom Pedro com a espada, assim, e erguida, e ali o povo se ajoelhava para rezar também, para Dom Pedro, porque ele não sabia, e colocava dinheiro aos pés da imagem de Dom Pedro. A idolatria é muito pesada. E a gente pede oração, amém? Pelas nossas vidas. Na época, quando a gente entra aqui, é maravilhoso, é perfeito, né? Vamos abrir a Bíblia. Amém? Um texto bem conhecido, um texto maravilhoso, é João 14. Nós vamos ler 6 versículos e ficar preso ao 6. Amém? 14, de 1 a 6. João, capítulo 14. A minha versão é a King James, né? Que tem muitas versões, né, pastor? São várias versões, né? E a minha versão é a King James, para nós lermos esses 6 versículos da noite. João 14, do 1 ao 6, diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu me for e vos estiver preparado o lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? E assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu vou botar um título aqui só para a gente se segurar: de volta para casa. Amém? Louvado seja Deus. É tão interessante, diz uma lenda, quando o Cristóvão Colombo saiu da Europa, ali em direção à América, ele, na verdade, ele não queria ir para a América.
Ele estava querendo achar o caminho das Índias. Ele queria achar o caminho das Índias. Então diz a lenda, a história, que Cristóvão Colombo ele saiu da Europa, sem saber para onde ia. E quando chegou na América, ele não sabia onde estava. E quando ele voltou para a Europa, ele não sabia dizer aonde ele esteve. Aonde ele esteve. Porque às vezes, meus queridos, aqui na vida, a vida faz isso com a gente. Às vezes a gente não sabe o caminho, a gente não sabe nada. Não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. A vida faz isso com a gente. A vida, a gente às vezes sai da caminhada, rumo a um determinado projeto. Sim, e a gente acaba em outro lugar, em outras situações. Mas às vezes acontece isso com a gente vai perguntando para um, vai perguntando para outro, né? Aí vem tomando decisões, outras pessoas tomam as decisões dos nossos lugares. Por isso a gente acaba justamente em cenários, a gente acaba em circunstâncias, em lugares, em ambientes, em dificuldades, a gente acaba em perrengues, não é? A gente acaba em fraquezas, que nós não queríamos isso. Nós não queríamos isso. E não eram esses os nossos projetos iniciais. Não eram esses. Como nós podemos ver, não é? Justamente, ele não achou nada, nem sabia onde era que estava, nem para onde ir. Quando voltou, não soube nem dizer onde era que se encontrava. E eu olhando para uma frase de Lacan, francês, psicanalista, ele diz que cada pessoa, cada um alcança o caminho ou a verdade que é capaz de suportar. Cada um alcança aquilo que ele pode suportar e pode aguentar. Cada um faz isso. E eu sempre tenho uma frase comigo que eu aprendi, eu gravei, eu segurei, a respeito da seleção do Chile. O Chile, quando jogava, ele sempre dizia: nós jogamos como nunca, mas sempre perdemos como sempre. Isso bate aqui comigo, justamente com a frase. A gente alcança a verdade que a gente é capaz de suportar. Isso, eu estava olhando. Outra frase também que eu ouvi, que quando o Barack Obama saiu para com a sua esposa a um restaurante, ali, ele se encontra com o ex-namorado dela, e ele disse para ela: olha, você viu, você teria acabado como gerente de restaurante. Falou para a esposa, mas ela disse assim, ela respondeu: não, ele teria sido presidente. A gente vê, irmãos, como a gente alcança, na verdade, um caminho que é capaz da gente suportar. Porque não é fácil o caminho. Não é brincadeira, nós estamos num negócio bom, muito bom, mas também muito difícil. E às vezes ele vai dizer na sua palavra, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Não tem para onde ir para outro canto. Não tem como a gente esbarrar nisso aqui. Miles Monroe, ele vai dizer em Libere Seu Potencial, isso aqui é tão interessante de volta para casa, que ele chega, quando ele vê no seu livro uma pequena sepultura, e eu também vejo isso aqui, porque eu gosto de um velório. E toda vida que eu vou passando de perto do cemitério, se tem algum velório, eu olho assim, e vejo, eu entro. E ele aqui citando, Deus-se comigo, ele cita que estava lá olhando, e ele vê uma citação: partiu, mas ele não foi esquecido. Tinha 4 anos de idade, estava escrito lugar de descanso, e eu reparei quase todas as lápides que estavam ali, incluindo a das crianças, tinha uma palavra: descanse em paz. Descanse em paz. Estava tudo escrito. E essas perguntas vêm, não é, na nossa cabeça, na nossa mente. Quem eram esses pais desse menino?
Qual foi a causa da morte dessa criança de 4 anos? Não é assim? Qual a causa? Qual foi o propósito do nascimento desse menino que morreu aos 4 anos? Quantos talentos naturais ele fala e dons que ele possuía que nunca foram mostrados e nunca beneficiaram ninguém? Que invenções, que descobertas ele poderia ter apresentado à raça humana. Quantas obras de arte grandiosas, livros, ele diz, canções. Quantos pastores poderiam estar lá, morreram com esse precioso menino. Quantas coisas vê isso. E ele diz que o lugar mais rico do mundo não são as minas de ouro. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. É esse cemitério. E olhando as outras também, aí eu me perguntei, ali enterrado, viveram muitas pessoas, inclusive minha família está lá, pessoas com 30, 40 anos, 50, e eu perguntei para mim, como também ele perguntou, como a gente descansa em paz se a gente morreu com todo esse potencial? Como descansar? Como a gente pode dizer descansa em paz com esse todo potencial dentro deles? Dentro deles está morto. Muitas pessoas dentro de casa, às vezes estão muito mortos numa rede. Muitas pessoas às vezes estão mortos, não é? Parados. Pessoas vivas andando na rua, mas mortas. Pessoas que andam por aí, que você vê que são verdadeiramente mortos. Tudo guardado aqui. Quantos doutores, advogados, engenheiros, pastores, mestres. Você quer descansar desse jeito dentro da igreja? Nós não podemos descansar nesse momento. Nós não podemos enterrar aquilo que a gente tem de maior de todos os tempos. Nós não podemos fazer isso aqui. Não há uma tragédia maior, meu irmão, se aqueles que viveram até a velhice vão carregar isso aqui também. Vão carregar seus livros, não é? Suas artes, suas músicas. Vão carregar suas profissões, seus sonhos, seu potencial para o túmulo. Será que nós vamos levar tudo isso? Será que nós vamos levar isso aqui, enterrar, e uma pessoa olhar e dizer, aqui jaz fulano de tal, descansa em paz? Não tem como descansar, se tudo está ali, se tudo está enterrado ali. E assim as pessoas caminham, hoje nas ruas, pelas ruas do mundo, talvez alguns dos que estão, até aqui ouvindo, nesse tempo, nessa pregação, também vez por outra dos que estão aqui, deitaram no cemitério, todo o rico potencial pode ir. Tudo aquilo que você tem, que o túmulo, não é, vai levar, poderá levar, mas talvez de hoje em diante não. Talvez não, porque eu confio que você não vai permitir que o túmulo leve, não roube da sua vida, desse mundo, o seu importante, o seu impressionante potencial que você tem na sua vida. Paulo ele vai dizer que um atleta, quando ele se prepara, ele tem que deixar muitas coisas. Ele vai falar de muitas coisas para poder ganhar uma coroa corruptível. Paulo ele vai dizer que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, deixar de comer certos alimentos, dormir cedo, acordar cedo, treinar diariamente e alcançar a meta estabelecida pelo seu treinador. Jesus cobrou preparação dos seus discípulos. Ele chegou junto para cobrar. Quer dizer, o desejo de Jesus era preparação, formação, caráter, identidade, passar de nível. Passar de nível. Agora você olha, todos nós aqui subir de nível. Que potência uma igreja não terá? Que grande coisa a igreja vai ter? Porque você está sempre esperando por resposta, mesmo a gente sentado. A necessidade de resposta é só o seu cérebro que raciocina, implora pelas respostas. Você quer garantia, você quer certeza, você quer validade, você quer justificativas. E enquanto a gente espera,
A gente fica parado, busca por controle, por estabilidade. Não é a resposta que vai fazer alguma coisa nas nossas vidas. Não agir. Não é a resposta, é uma ação que a gente tem que trazer para que essa resposta venha. Porque quando você se permite experimentar, os caminhos vão se abrir. Nós vamos estar lá. Porque não é fácil a gente caminhar no caminho. Não é fácil a gente levar. Se o caminho é difícil, você imagine a verdade. Se a verdade é difícil, você imagine a vida. Mas antes dessas 3 palavras, tem um eu sou. Não é assim? Antes dessas 3 palavras, tem um eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para casa a não ser por mim. Ninguém volta a não ser pela vida do Senhor. Jamais nós vamos voltar, não é, para casa, se não for o Senhor. E às vezes, meus queridos, para a gente evitar uma vida difícil, é necessário a gente ter uma conversa difícil. Uma conversa, principalmente nesses tempos. Porque o verdadeiro caráter de uma pessoa, a gente pode dizer assim, se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos das nossas vidas. Porque devemos aceitar que vai ter ocasiões em nossa vida que a gente tem que enfrentar o sofrimento sem apoio, sem conforto ou companhia de alguém. Aí tem momentos que a gente vai ter que se debater com a nossa própria vida e fazer isso. O caminho vai fazer isso aqui. E nós temos que enfrentar a incerteza do dia a dia. Vai requerer de você os seus pensamentos. Pensamentos fortes, né? Capaz de ligar os conhecimentos que estão separados. Razão, sensibilidade, inteligência e raciocínio. Tudo isso tem que haver diante de toda essa palavra que a gente está vendo. Jesus, quando ele olha para cá, no capítulo 14, ele diz: não se turbe, não se preocupe não, o vosso coração, não se preocupe, tristeza, vocês estão aí, crentes em Deus, crentes também em mim, mas vamos voltar, lá tem morada, lá tem morada. Se você olhar para a vida do filho pródigo, você vai ver ele voltou para onde? Não tem para onde ir, ele é o caminho. Ele nos espera, ele volta. A casa de meu pai há muitas moradas, tem muito aposento. Tem. Você pode olhar que todas as vezes na vida, você pode rodar o mundo todo, mas assim, sempre vai cair na casa do pai. Não tem como. Não tem. Isso é tremendo para as nossas vidas. Um texto desse de volta para casa. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito. Olha, quando eu for, ele diz: olha, quando eu for e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo. Que maravilha! Eu virei de novo e vos levarei para mim. E ele vai dizer, a fim de que, aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde eu estiver, vós estar. Eu gosto muito disso aqui também. Tem muitas coisas aqui que eu gosto. E eu vou falar. Amém? Coincide muito com a época que nós estamos a respeito de Copa. Mas em 8 de julho de 2014, na semifinal da Copa do Mundo daquele ano, estádio lotado, Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais, 7-1, todo mundo vem. Ali, lotado, do estádio, derrota esmagadora, ninguém entendeu nada, choro, lágrima, todo mundo para casa, decepção, desânimo total, dali da seleção. E perguntaram para o psicólogo da seleção brasileira, Regina Brandão, perguntaram para ela a causa da derrota da seleção, e ela falou que a seleção brasileira, ela não perdeu o jogo em campo,
ela perdeu o jogo no preparo. Ela não perdeu o jogo em campo, a seleção. Ela perdeu o jogo no preparo, no treinamento. E ela vai dizer mais ou menos: ninguém ganha um jogo em campo. A gente ganha um jogo, a vitória, ela se confirma antes do jogo. Ninguém sai para um jogo sabendo que vai perder. Nenhum de vocês que entraram aqui nesse lugar vem aqui para perder. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É o único local que você vem e a vitória vem certa, e você sabe disso. Ninguém vem aqui com outra ocasião. De jeito nenhum. Ninguém ganha um jogo em campo, você ganha antes, no preparo, no treinamento. Jesus, quando ele foi à cruz, não é? O que foi que ele foi fazer? Foi só confirmar a morte na cruz. Mas ele ganhou no Getsemane, ganhou no deserto e ganhou em todas as coisas a respeito da vitória. Lá na cruz ele só confirmou a sua vitória. Ele detonou o diabo, foi 7-1, não, foi 7-0. A vitória foi grande ali na cruz. Ele não ganhou. Ganhou no preparo. O diabo aperreava, ele vencia. O Getsemane, ele estava ali, também foi vencido. E lá na cruz ele confirma essa vitória. Nenhum crente confirma a vitória aqui nesse lugar. Nós viemos para cá louvar a Deus, agradecer a Deus pelo aquilo que nós ganhamos, pelo aquilo que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Essa vitória que nós temos, né? Tem dias, eu sei que tem dias que as coisas da nossa vida são esquisitas, a gente não dá nada certo, não é assim? Mesmo sendo crente, às vezes eu fico inculcado com a vida. Como é que a gente sabe que tem caminho, tem verdade, tem salvação, tem vida, tem bênção, tem tudo? Por que às vezes as coisas são esquisitas, nada dá certo? Eu fico assim olhando às vezes até para mim, meu Deus, aí eu começo a pensar, aí eu vejo, não dá certo. Não pode um negócio desse. De jeito nenhum. Você sente que tem que encarar a vida e as decisões têm que ser tomadas. É isso que a gente tem que aprender. Que coisa maravilhosa é essa? Porque vai revelar o seu caráter nos momentos mais difíceis e dramáticos. Às vezes a gente não quer passar por isso. De maneira nenhuma. Porque devemos aceitar que vai ter ocasiões nas nossas vidas. É caminho, gente. É caminho, meus irmãos. Caminho é isso. Vai ter essas ocasiões, a gente tem que enfrentar. Sem apoio, como eu disse. Sem conforto e sem companhia. E enfrentar as incertezas do dia a dia. Quer pensamentos da gente capaz de ligar conhecimentos que estão separados. Razão, como eu disse, sensibilidade. Tem que ter, meus queridos, isso. Diante de muitas das coisas. Muitas. E tem que haver isso nas nossas vidas. A gente lida com certas situações, momentos, que ou Deus faz um milagre ou a gente perece. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, a gente tem que dar uma resposta para tudo. Por isso a gente tem que ter coragem. Coragem, meus irmãos. Olha para frente, nós vamos juntos. Vamos juntos, vamos estar lá. A glória nos espera. É de volta para casa. É lá, não é? É para lá que nós estamos caminhando. É nós na fita. É nós no céu. É nós. Não tem como ser outros. É você. Somos nós que verdadeiramente estamos aqui. Que maravilha, eu acho tremendo isso aqui. Agora, uma das coisas que eu gosto mais de todos os tempos, meus queridos, eu gosto, eu faço questão disso aqui, de querer voltar para casa nesses momentos que a gente tem que passar, e juntos. Eu sempre levo
uma coisa do meu aluno antigo. Eu sou professor, não sei se vocês sabem. Eu era professor de natação, educação física. E eu tinha um aluno muito bom, excelente menino. E o nome dele era Rony. Houve uma competição em Canindé, colégios cearenses, tudinho estavam lá. E ele foi campeão dos colégios cearenses, de natação. E ele termina a competição, chegaram para ele e perguntaram: quem é teu treinador? E ele apontou para mim: é aquele dali. Aí terminou a competição todinha. Quando termina, e eu vou ali e chamo ele à parte. Eu disse: Rony, vem cá. Chamei-o e disse para ele: olha, cara, tudo que eu tinha para te ensinar, tudo que eu tinha para ti é só até aqui. É só até aqui. Tudo que eu sabia de mim para ti foi só até esse momento. Daqui para frente, se tu quiser crescer ou aprender mais alguma coisa, procura uma pessoa maior do que eu. Procura uma pessoa que possa te instruir, te levar a uns cantos maiores, umas coisas maiores na vida. Porque o que eu tinha para te dar só foi até aqui. Só foi esse momento, só foi até essa competição. Se tu ficar perto de mim, tu não vai crescer, cara. Tu vai ficar só até aqui, aqui tu vai ficar parado. E eu não quero isso para a tua vida. Eu não quero isso. Procura uma pessoa maior. Vai procurar lá no IFCE. Se vira, sai de perto de mim. Eu não te quero mais te ver aqui no próximo treino. Eu quero que você cresça. Aí ele perguntou: mas por quê? Aí eu disse uma frase para ele: a gente só leva uma pessoa a um lugar onde ele foi. A gente não pode levar a pessoa a um lugar onde nunca foi. Porque todo mundo se perde se for. Não se leva uma pessoa a um lugar onde você nunca foi. Não tem como. Você vai se perder. E é interessante, e esse texto ele é claro. Jesus ele pode levar nós para um lugar. Ele dá todos. Nós não sabemos o caminho. Mas eu sei. Já tem lugar, já tem casa. Né? Já tem tudo. Ele pode levar. Mas a gente, enquanto isso, nós estamos no caminho. Nós estamos, na verdade, nós estamos levando essa vida. Vida, né, maravilhosa que nós temos hoje diante do Senhor. Eu não pude levar. Aí, meus queridos, quando olhei para a igreja, aí eu disse: e agora como é que eu vou levar esses irmãos? Que eu também não tenho estudo para ensinar, para fazer alguma coisa. Aí houve um seminário que eu vim estudar. Todo sábado nós estávamos aqui. Nós começamos num carro de luxo e terminamos vindo de carro emprestado. Para terminar o curso. Para que eu tenha alguma coisa para dar para os irmãos. Que a gente só dá alguma coisa quando a gente tem. A gente só leva a pessoa a um lugar aonde a gente já foi. Eu disse: eu não vou mandar os irmãos procurar outro pastor no IFCE ou não sei aonde. Eu vou buscar para dar para eles. E ali eu fui, para a glória do Senhor. Nós estamos ensinando o caminho. Nós estamos batalhando. Luta grande. É pesada aquela luta. Tem dia que a gente quer desistir. Tem dia que eu não quero ir para o culto. Disse: Marta, eu não vou ir não. Você vai, você é o pastor. Se você não for, o que os irmãos vão pensar? É duro, tio. Tem dia que a gente não quer. Tem dia.
mesmo com todo o caminho, com tudo isso, mesmo assim, ainda é difícil, porque ninguém conhece. Você não sabe o que é vida de pastor, às vezes você não sabe nem o que é vida de irmão. Imagina do pastor. É pesado. Quando você vai no caminho, tudo bem, mas quando você vai para levar o pessoal no caminho, aí é pesado. É muito pesado. E eu disse, meu filho, tira o time, sai de perto de mim, eu não quero te ver mais não. Procura uma pessoa. E Einstein, ele vai destacar a importância da mente, ele vai chamar de dom sagrado, e ele observou que todos nós temos uma faculdade superior, como percepção, né, assim, vontade, imaginação, nós temos razão, nós temos capacidade de entender, percepção e instinto, na intuição. Por isso, acredite na sua intuição, seja criativo, cocrie sua realidade. Olha onde você está, olha onde é que você está pisando, porque Deus ele investiu pesado na sua vida. Não foi pouco que Deus investiu. Quando Jesus ia para a cruz, ele não disse assim, não sei se eu vá, acho que eu não vou não. Não, foi pesado. Ele foi ali por cada um de nós, por cada um das nossas vidas. Neil Sachs e Robert Sternberg, eles são neurocientistas britânicos, eles concordam em uma coisa, que a forma mais elevada da inteligência e a metacognição, ou seja, não é a capacidade de pensar sobre o próprio pensar. É interessante que a gente é inteligente, a gente tem que ver isso aqui, a gente tem que pensar sobre o próprio pensar, aprender a aprender. Tem muitas coisas no caminho que a gente tem que olhar. Porque hoje, do ponto de vista das funcionalidades hoje das nossas vidas, das coisas práticas, nós já estamos superados completamente. Quer dizer, nós temos ainda a vantagem das nossas intuições, as nossas emoções, sentimentos, é a inteligência artificial que está batendo na gente. A inteligência não tem isso, artificial. São nossas intuições, são nossos sentimentos, as nossas emoções que a inteligência artificial não tem, não possui. Eles serão mais capazes de tudo, praticamente. Velocidade de pensamento, de decisão, de alternativa, velocidade de possibilidade de escolha, de recurso, tudo isso a inteligência artificial tem. E terão em abundância infinitamente, maior do que nós. Maior do que nós. E tem igreja que já está dentro ali. Agora, o que pode nos salvar é a nossa percepção, o nosso instinto, as nossas emoções, os nossos sentimentos. São isso que salva. Essas coisas que vai salvar a intuitividade humana. É só o que pode nos salvar deste mundo, que em termos de conhecimento, nós já estamos superados, porque é que nem eu disse, eu já estou para dizer assim, olha, vocês saem, todos aqui vão buscar conhecimento, porque o que eu tinha para ensinar para vocês foi só até agora. Eu poderia fazer isso, que vocês se aprofundem mais na palavra do Senhor, senão nós vamos ser engolidos pelo mundo. Seja entre mais profundo do que você possa imaginar, se jogue diante de tantas coisas. Eu estava naquela reunião de casais lá na Serra, lembra? Vocês, não sei que aqui alguém deve ter ido, aquele de casais lá em Pacuti, e eu citei lá a respeito daquele filme, do filme do Batman e do Coringa. Eu citei aquilo dali lá, meus irmãos. Nesse filme, em 2008, o Cavaleiro das Trevas foi real, não é maquiado. É o próprio Coringa vivendo num quarto. 45 dias ele estava ali para viver aquele papel, isolado, se dedicar, criação, seu personagem,
estava ali, Heath Ledger, né? Coringa, ele entrou no papel tão fundo do Coringa, representando o personagem, que ele acabou o filme e o personagem não saiu da sua vida. Não conseguiu sair. Quantos, não é? A gente pode olhar que acabou-se para a vida dele. Quantos artistas morreram nos seus papéis porque não consegue sair do próprio papel? Quantas pessoas entraram no personagem de vítima e não conseguem sair? Quantas pessoas estão aí com personagens que entraram, personagem de perdedor, personagem de corrupto, vida sofredora, e não conseguem sair desse personagem? Quantas pessoas entraram na igreja e estão no papel só de crente e nunca conseguem sair desse só papel? Só isso. Só esse momento. Fique esperando. Eu vou me sentar aqui nessa cadeira e vou até Jesus voltar. Eu vou ficar aqui até Jesus voltar. Quantos não ficaram assim? Quantos perdedores? Nós somos crentes, nós somos servos. A gente tem que morrer no papel de crente. Morrer da vida ali, esse personagem, né? Cristo morreu naquela cruz, como eu sempre falo, né? Cristo morreu. Jesus, ele ensinava os discípulos e disse: olha, o Filho do Homem, ele disse, ele será entregue nas mãos do homem, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele vai ressuscitar. E ali ele propriamente disse, Jesus morreu na cena, Jesus morreu no seu papel, e realmente ele ia fazer. Qual é o nosso papel? Morrer para o mundo, viver para Deus, e agora esperar, não é, a vinda completamente do Senhor para as nossas vidas. E uma das coisas que eu quero citar para a gente, vamos ver se a gente termina, né, Agostinho? Porque senão nós vamos a noite todinha. Só para a gente terminar. Mas aqui quando Lacan também vai dizer, ele vai falar do estádio e espelho. Esse estádio e espelho. Ele diz que é aqui onde o problema começa. É justamente aqui. A gente tem que chegar de frente ao espelho. A gente tem que encarar a realidade. Nós temos que enfrentar. A gente tem que assumir quem realmente nós somos. Em todos os sentidos. Desde o momento que você entra na igreja até chegar em casa, percorrer todo esse caminho, você tem que encarar e assumir quem você realmente é. Porque você não pode fugir da própria história. Ninguém foge. A gente tem que decidir quem nós somos realmente. A gente tem que bater o escanteio, né, Paulinho? E correr para fazer o gol de cabeça. Crente é assim, tem que ser desse jeito. E são essas ações que fazem a sua vida. Quer dizer, uma ação é obrigatória para cada sonho. É difícil para todo mundo isso aqui, mas a gente tem que encarar a realidade. É uma questão de tempo. Deus vai honrar as nossas vidas com tudo isso que a gente pode fazer. Deus vai honrar as nossas vidas. Porque vencer os limites das nossas vidas. A visão que Deus vai nos dar sempre é maior do que os recursos. As circunstâncias vão te limitar, mas nós não somos limitados. Ninguém tem limite, crente não tem limite, ninguém pode impor, a não ser você mesmo, para o crescimento. Enquanto você não for lançado como uma semente, é apenas uma promessa. Mas se você realmente deseja algo, a gente tem que buscar. Talvez a sua vida até esse momento não tenha sido o que você gostaria que fosse. Mas não, nós estamos sentados aqui e você está pensando. Mas você talvez diz para você mesmo, essa não é a vida que eu queria ter. Por isso que a gente tem que encarar, ver o espelho da vida. Porque quando a gente vai de frente ao espelho, geralmente a gente só vê a roupa. Ninguém olha para as nossas vidas.
A gente só olha para o batom, para a blusa. Nunca a gente se vê no espelho. A gente só vê aquilo que a gente comprou para botar em cima da gente. A gente nunca se encara verdadeiramente. Tem que examinar-se. A vida não examinada não vale a pena ser vivida, como diz. Também a fé não examinada, meus queridos, não vale a pena ser vivida. A parte do processo de amadurecimento na fé vai consentir em que você se examine. Você olhe para você examinar-se nessa crença, nesse estilo de vida, bem como também de outras pessoas. É essa fé, a fé do fim dos tempos, é a moeda de Deus. Essa moeda, partir para cima. Fé é essa certeza que a gente tem, como diz a Bíblia. Fé é a certeza, fé é ouvir. Fé sem fé é impossível, a fé é sua última arma. Nós só temos essa fé. É só isso. É só isso. Esse momento, essa volta para casa. É isso que está. Como Cristo, assim que Ele prometeu, que ia voltar, Ele vem nos buscar. Glória a Deus por isso. Ele conta-nos bem direitinho, eu vou voltar. E eu só me lembro do filho pródigo, não tem como tirar isso da cabeça. É esse filho pródigo que é a volta para casa, de volta para casa. Nós temos que viver esses últimos dias. Nós temos que andar nesses últimos dias. Nós temos que andar no caminho, nessa verdade, nessa vida do Senhor. É para cá que a gente vem. É para a presença do Senhor que a gente vem. É para a presença de Deus que a gente deve estar. É nesses momentos. Eu olhando os últimos momentos daquela cena, daquele seriado, né, The Chosen, os últimos momentos ali, a dor daquela cena ainda era real. E a cruz marcou todos os momentos na vida daquele povo. Isso filmando. De repente, não parecia mais atuação, o ambiente mudou, virou realidade. Não era mais atuação, era uma arte, era a presença, era Deus mesmo ali, entrando no set, né? Uma gravação, se transformou-se em altar, gente chorando sem saber porquê, corações sendo tocados naquelas pessoas, nada continuou normal ali, a cruz marcou todo mundo naquelas cenas, ali naqueles momentos, no grande momento de intensidade, de emoção para o elenco, profundidades abaladas, com muitos chorando, e o diretor chega ali e descreve como a mais difícil e intensa filmagem que ele já fez. Um peso espiritual imenso, foi tão impactante que parou a gravação com o canal oficial e os bastidores divulgando o vídeo da experiência daquele povo. Tão profundo era para eles. E eles viviam ali. Por isso, meus queridos, fica difícil para muitos de nós, hoje, morrer naquela cena, no palco, como Coringa fez ali. Não impregna mais, tem que andar nas nossas vidas, não fica mais na gente, o ar dos personagens que vivemos hoje, assim como o Coringa, não estamos vivendo assim uma vida de Cristo, ele tem que se jogar mais, joga nessa cruz, é isso que falta, a gente viver a vida do Senhor. Temos que viver essa vida, temos que olhar para o Senhor todos os dias, e se converter cada vez mais, cada dia mais. Isso é tremendo que a gente vê hoje. Cada um. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar. Nós vamos estar lá com o Senhor. Nós vamos prevalecer nesse dia. E esse dia vai ser tremendo. Meus queridos, é isso que eu tenho para as nossas vidas.
É isso que eu tenho hoje para cada um de nós. Que a gente não deixe nada enterrado, não deixe que nada morra com a gente. Que a gente mergulhe profundo na palavra do Senhor. Que esse caminho seja um caminho perfeito, seja uma verdade, seja vida. A gente sabe para onde é que vai, sabe onde esteve, e a gente sabe para onde vai voltar. Nós sabemos todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Deus dê graça nas nossas vidas. Deus seja com cada um de nós. Que essa perfeição esteja sempre no seu coração, sempre perfeito na sua vida. Chegue em casa e abrace quem tem para abraçar. Você chegou em casa, você voltou para a sua casa. Enquanto Jesus não vem, vamos voltando para casa todos os dias, até nós ocuparmos a mansão celestial que o Senhor preparou para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Nosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria te preparado.